Olá! Na aula de bio de hoje nós vamos abordar mais um filo de invertebrados, que é o filo dos plateumintes. Nesse filo nós temos cerca de 15 mil espécies de representantes aquáticos, de água doce ou salgada, e também alguns conseguem se desenvolver em ambiente terrestre úmido. Alguns são de vida livre e outros de vida parasitária, Eles parasitam principalmente vertebrados, inclusive a espécie humana. A característica principal do grupo, evidenciada inclusive no nome, que deriva de uma palavra grega, plat, que significa achatado, e eumin significa verme, ou seja, eles são vermes que têm o corpo achatado dorso-ventralmente. Nesse filo nós temos representantes como as planárias, as tênias e os esquistossomos, Aqui a planária, aqui a tênia e aqui o esquistossomo. Como características gerais, além do corpo achatado, e da vida livre ou parasitária, nós podemos dizer que eles têm o corpo dividido em duas metades simétricas, portanto eles são bilatérios. Eles têm 3 folhetos germinativos, porém a mesoderme ela não reveste a cavidade geral do corpo, portanto eles são acelomados, Eles não possuem celoma. Já apresentam um sistema nervoso, que é ganglionar ventral, e sistema excretor, que é protonefridiano. E eles também são classificados como protostômios. Esse termo nós estudamos quando estudamos o desenvolvimento embrionário. Eu coloquei aqui uma imagem para a gente lembrar, a gente vai ver daqui a pouco, Então, só terminando aqui, eles têm sistema digestório incompleto, portanto, vão ter apenas uma abertura. A digestão inicia na cavidade digestória, Então, uma digestão extracelular e vai se completar intracelularmente. E eles têm ausência do sistema respiratório e do sistema circulatório. Então, aqui é a imagem que eu falei para vocês. Lembrando, durante o desenvolvimento embrionário surge o blastóporo, que é o orifício de comunicação entre o arquêntero, que é o intestino primitivo, e o exterior do corpo. Esse blastóporo ele pode originar a boca ou o ânus. Quando ele origina a boca, nós classificamos os animais como protostômios, Como os artrópodes, os anelídeos e os moluscos. Já quando esse blastóporo ele origina o ânus, nós temos os animais que são deuterostômios, como é o caso dos equinodermos e dos cordados. Aqui nessa imagem, nessas 3 imagens, a gente consegue observar o sistema digestório, o sistema nervoso e o sistema excretor. Esse sistema excretor, que é formado por protonefrídeos, nós temos a presença das células flama, que são essas células que estão aqui representadas. Quanto à classificação, a primeira classe que eu coloquei aí é a classe turbelária, São plateumintes que têm vida livre. O representante é a planária. Esses turbelários, eles têm vida livre, mas a maioria deles tem um hábito que é predatório. Alguns vão se alimentar de matéria orgânica em decomposição. Esses animais eles são hermafroditas, mas raramente eles fazem autofecundação. O que é mais comum é a fecundação cruzada. Então os indivíduos eles vão se acasalar, vão ficar unidos pelo poro genital, o que vai permitir a troca de espermatozoides, Então eles se separam, após a fecundação vai formar os zigotos. Esse zigoto, que é a célula ovo, apresenta uma cápsula protetora da onde vão surgir as planárias jovens. Portanto, a gente não tem passagem pelo estágio de larva, o desenvolvimento é direto. Nessa imagem, eu estou chamando a atenção para um tipo de reprodução assexuada, que é a laceração. Então, eles têm grande capacidade de regeneração. A segunda classe é a classe trematoda. Eles são parasitas de vertebrados, Vão apresentar ventosas que vão permitir a fixação no hospedeiro. É o caso do esquistossomo.
Algumas espécies, elas são hermafroditas, mas esse, que é o esquistossoma, ele é dioico, ou seja, ele tem sexos separados. Então, a gente consegue perceber aqui o macho, né, que tem esse formato, parece uma banana, e aqui a gente está vendo somente as extremidades da fêmea, que fica acoplada nessa abertura do corpo do macho, que é o canal ginecóforo. Esses trematóides, eles são tanto endo quanto ectoparasitas. Temos também um outro representante, que é a facílula hepática. Essa facílula hepática, ela é parasita de carneiro e eventualmente, né, ela vai parasitar a espécie humana. A terceira e última classe é a classe Cestoda. Também são parasitas de vertebrados, apresentam também as ventosas, só que nesse caso eles realizam a autofecundação. É o caso da tênia. A tênia é um verme que pode atingir até 10 metros de comprimento. O corpo é dividido em 3 partes: a cabeça, o colo e esses anéis, esses pedaços aqui são as proglotes. O colo é a parte que vai produzir essas novas proglotes. E nas proglotes nós temos os sistemas reprodutores masculino e feminino, né? Como nós falamos, eles são hermafroditas. Após a fecundação, essas proglotes cheias de ovos se desprendem e são eliminadas pelas fezes. Quanto à reprodução, então temos tanto reprodução assexuada, eu mostrei a imagem para vocês da laceração nas planárias, né? Então mostrando uma alta capacidade de regeneração, mas também temos reprodução sexuada. Então, no caso das planárias, elas são hermafroditas, vão apresentar os 2 sistemas reprodutores, masculino e feminino, mas elas não realizam a autofecundação. Então, como eu falei, tem a cópula, depois que elas se separam, vão eclodir as planárias jovens, né, da célula ovo ou zigoto. Então, a fecundação é cruzada e interna, e o desenvolvimento é direto. Alguns plateumintos né, de pequeno porte, né, como as planárias, eles podem se reproduzir também de maneira assexuada, formando clones, né, que são descendentes geneticamente idênticos. Então, elas podem se dividir em 2 ou em várias partes, né, que é o que eu mostrei lá naquela imagem da laceração. Aqui a gente vê a divisão em 2 partes, né? Mas se elas forem divididas em maior quantidade de pedaços, elas também conseguem se regenerar. Aqui, novamente, uma imagem mostrando a reprodução sexuada. Nos plateumintos que são parasitas, né? Lembrando que as planárias, elas são de vida livre. Nós vamos ter reprodução sexuada. Em alguns ciclos, eles são bastante complexos. Então, o esquistossoma, ele é um animal dioico, de sexos separados, e tem dimorfismo sexual. A gente consegue diferenciar macho e fêmea anatomicamente, né? Nós vimos que o macho é maior, parece uma banana, e a fêmea é ela é mais fininha, né? Já no caso da tênia, né, a tênia sólea e a tênia saginata, elas também são hermafroditas e elas realizam a autofecundação. A contaminação, né, já que essas espécies são espécies parasitas, ocorre devido à falta de saneamento básico nas comunidades, né, principalmente a rede de tratamento de esgoto e também impedimento do acesso à água potável. Vamos falar um pouquinho então sobre essas doenças causadas por plateumintos. Então aqui a gente tem um quadro mostrando o esquistossoma, né, que é da classe Trematoda. Ele tem como hospedeiro intermediário um caramujo, que é o Bionfalaria, e a infecção é feita através da penetração de larvas, né, larvas cercárias pela pele. A tênia sólea e a tênia saginata pertencem à classe Cestoda, né? O hábitat delas é o intestino delgado. Eles podem ter
hospedeiro intermediário diferente. No caso da Taenia solium é o porco e no caso da Taenia saginata é o boi. A forma como nós nos infectamos é através da ingestão de carne crua ou mal cozida contendo larvas denominadas cisticercos. E a cisticercose, né, que é causada pela Taenia solium exclusivamente, da classe Cestodia, o hábitat é o cérebro ou a nossa musculatura e a infecção ocorre através da ingestão de ovos da Taenia solium, como eu falei. Então aqui a gente consegue perceber o ciclo de vida do esquistossomo, né? Então a doença é a esquistossomose, que é conhecida também como barriga d'água. Então o causador esquistossomo mansoni e o hospedeiro intermediário, que também é o vetor, é o caramujo bionfalaria. Nós temos dois tipos de larva, uma larva chamada miracídio, que é a larva que penetra no caramujo, e a larva cercária, que é a que penetra através da pele do ser humano. Esse verme ele costuma viver nas veias do sistema porta-hepático, né, verme adulto, e como sintomas nós podemos falar de diarreias, dores abdominais, hemorragias, a destruição das células hepáticas com o aumento do fígado, né, é uma condição chamada hepatomegalia, e temos também esplenomegalia, que seria o aumento do baço. Como forma de prevenção, de profilaxia, seria o combate ao caramujo hospedeiro, saneamento básico, tratamento dos doentes, além de evitar o contato com água de locais que possam estar contaminados ou suspeitos de contaminação. Então, vamos olhar aqui, né, o ciclo em detalhes. Então, um homem doente, um homem parasitado, ele elimina junto com as fezes ovos. Esses ovos, em contato com a água, eles vão se romper e vão liberar essa larva ciliada, que é a larva miracídio, né? Essa larva, ela vai nadar ativamente até encontrar o hospedeiro intermediário, que é o caramujo bionfalaria. Esses miracídios, então, vão penetrar no caramujo, onde eles vão crescer, vão perder os cílios e se transformar num segundo tipo de larva, que é a larva cercária, né? Que a gente consegue observar aqui. Depois, essas cercárias, elas vão abandonar o caramujo e vão nadar e podem penetrar através da pele, né? Se alguém ingerir água, através da mucosa, então, ou então só se estiver se banhando. Essas cercárias, elas penetram pela pele também. E na corrente sanguínea, essas cercárias, elas podem chegar até o sistema porta-hepático, onde vão se transformar no verme adulto, tá? Após o acasalamento, nós vamos ter a postura de ovos, que são eliminados juntamente com as fezes, como a gente falou no início do ciclo. Aqui uma imagem de uma criança portadora de barriga d'água ou esquistossomose. Deixei aí um link para vocês acessarem, é um vídeo bem bacana sobre o ciclo do esquistossomo, tá? Agora vamos falar da teníase. A tênia ou solitária, né? Ela recebe esse nome porque, como é um verme muito grande, geralmente a gente só tem um no corpo. Então, nós temos dois causadores, que são a Taenia solium e a Taenia saginata. A gente consegue ver aqui uma imagem ampliada da região dos cólex, da cabeça desses vermes. Aqui no ciclo, a gente observa, né, os hospedeiros intermediários, que no caso da Taenia solium é o porco, e no caso da Taenia saginata é o boi. Nós temos uma fase de larva, que é a de cisticerco. O hábitat desse verme, quando adulto, é no intestino delgado. Nós temos quem apresenta a doença, né? Alterações de apetite, náusea, cólicas intestinais, diarreia, vômito, cansaço, insônia e mal-estar. Como forma de profilaxia, como está relacionado à ingestão de carne contaminada, né? Então é importante a fiscalização da carne que é comercializada,
tratamento dos doentes, saneamento básico e evitar também, né, a ingestão dessa carne de porco ou de boi mal cozida. Então vamos ver aqui. Então o indivíduo ele se contamina, né, ao ingerir essa carne crua ou mal cozida, contendo a larva, que é a larva cisticerco, tá? Então aqui, ó, Taenia saginata, que é a tênia do boi, e a Taenia solium, que é a tênia do porco. Eles vão se alojar no nosso intestino. Então, o indivíduo que é portador da doença, junto com as fezes, ele vai eliminar aqueles pedacinhos do corpo do verme, que são as proglótides, tá? Que podem contaminar o alimento dos porcos e dos bois. Então, essa larva vai penetrar pela parede intestinal e vai migrar para a musculatura, né? Elas são transportadas pela corrente sanguínea e vão se desenvolver nessa musculatura. A última é a cisticercose humana. Então aqui nós temos a transmissão através da ingestão direta de ovos da Taenia solium, que vão estar presentes em alimentos contaminados ou então na água. Também pode ocorrer por autofecundação, quando uma pessoa que esteja com teníase, ela não higieniza bem as mãos após ir ao banheiro, digamos assim, tá? Que vai acontecer? Depois que esses ovos eles são ingeridos, eles são transformados em larvas, que são os cisticercos, e elas podem migrar e se alojar no cérebro, provocando a neurocisticercose, que é a forma mais grave da doença. Como sintomas, nós temos, geralmente ela é assintomática, mas quando você tem desenvolvimento no cérebro, o indivíduo pode ter dor de cabeça, transtorno de visão, vômitos, convulsões e demência. O tratamento é feito por medicamentos, né, que são antiparasitários, só que às vezes é necessário fazer procedimento cirúrgico para remover essas larvas das áreas afetadas. A prevenção da doença é com o cuidado adequado, né, com a água e com os alimentos. Então, lavar bem os alimentos, beber somente água filtrada ou fervida, além da importância fundamental do serviço de saneamento básico. Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.